Salve galera do YouTube, eu sou a professora Josiane, professora de História e Sociologia, e esse é o primeiro vídeo da série O que você precisa saber sobre. O assunto de hoje é república. Afinal, o que é república? Bom, pessoal, assim, república nada mais é do que uma forma de governo onde o chefe desse governo, ele ou é eleito pelos representantes dos cidadãos desse governo, ou ele é eleito diretamente pelos cidadãos desse governo. Resumindo, dá para dizer que república é quando tu tem um chefe de governo e esse chefe é alternado, ele é trocado no poder. Diferente de uma monarquia, onde o governante ele fica no poder até morrer. Isso não pode acontecer na república, porque numa república o governo é por tempo determinado e não indeterminado, como na monarquia. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as origens da República, ou seja, onde que surgiu a República. Bom, a República surgiu no ano 509 a.C. na Roma Antiga. Vocês lembram dos romanos? Os romanos são aquele povo famoso pelo Coliseu, pelas lutas de gladiadores, também famosos por terem um exército muito poderoso e, por entre outros motivos, também por terem crucificado Jesus Cristo, né? E são citados na Bíblia católica, inclusive. No início da história de Roma, eles ainda não tinham conquistado territórios, então eles eram só uma cidadezinha e eles eram uma monarquia, ou seja, eles tinham reis. A grande maioria dos reis, até romanos, não eram de origem romana. Na sociedade romana, nós tínhamos os patrícios, os plebeus e os escravos. Boa parte desses patrícios, aqueles mais velhos, compunham o chamado Senado Romano. O Senado era um grupo de políticos poderosos que ajudavam os reis a tomar decisões. Como alguns reis não eram de origem romana, os patrícios entravam em conflito com eles, até que chegou ao ponto que os patrícios fizeram uma revolta e expulsaram o último rei de Roma. Para resolver esse negócio do governante ficar no poder até morrer, eles inventaram então a República. Foi aí que Roma, enquanto república, fortaleceu o exército e começou a conquistar um monte de territórios. Aí ela deixou de ser só aquela cidadezinha, se tornou tudo isso aí que vocês estão vendo. Com isso, o exército ficou muito poderoso e começou a tensionar o Senado para que eles se tornassem governantes. Foi aí que a República entrou em crise e começou o Império Romano, onde novamente os governantes passariam a governar até morrer. E foi aí que começou aí que foi o fim da República e o início do Império Romano. Bom, pessoal, a gente acabou de ver aí a origem da República, né? E uma coisa dá para entender, que a República, ela foi criada para acabar com essa história de tu ter um governante no poder que fica no poder até morrer, como é na monarquia. Então, a República foi criada em contraposição à monarquia. Como é que os romanos fizeram lá na época da república deles, né? Como é que era o governo exatamente? Bom, eles tinham, ao contrário de nós hoje, que também somos uma república aqui no Brasil, né? E para quem não sabia disso, basta pegar uma nota de dinheiro qualquer, tá? Que vocês vão ver que tá escrito ali em cima República Federativa do Brasil, porque nós somos uma república à semelhança dos romanos. Os romanos eram um pouco diferentes de nós, porque eles não tinham um presidente que nem a gente tem hoje. Eles tinham dois governantes, que eram chamados de cônsules, ou cônsul. Então, tu tinha os dois cônsules que governavam por um ano, e depois eles eram trocados. Quem decidia quem iam ser os próximos cônsules não eram os cidadãos com voto direto que nem a gente tem hoje. Eram os senadores que decidiam indiretamente para os cidadãos ou para os demais cidadãos romanos. Bom, então, retomando, república, que significa em latim res publica, surgiu em Roma com o fim da monarquia no ano 509 a.C. Lá eles tinham dois governantes, que eram os cônsules, que governavam por um ano, e eles eram auxiliados pelos senadores, que ao final do mandato destes, eles escolhiam os novos cônsules. Portanto, o voto lá em Roma era indireto, porque eram os senadores e não os cidadãos que escolhiam. Já no Brasil, nós que somos a República Federativa, temos um presidente, um governante que governa por 4 anos, podendo ser reeleito mais uma vez. Ele governa auxiliado por senadores e deputados federais, é eleito pelos cidadãos através do voto direto, normalmente, né? Bom, agora vamos falar um pouco então sobre a história da República no Brasil, tá? Quando é que começou então a República no Brasil?
Bem parecido com Roma, tá? A gente era também uma monarquia, né? Vocês devem lembrar que nós tivemos reis, né? Teve o Dom Pedro I, teve o Dom Pedro II, né? E da mesma forma como lá em Roma houve da monarquia para a república, né? Houve uma passagem da monarquia para a república, na história do Brasil vai acontecer a mesma coisa. Vocês devem lembrar do nosso último rei, né? Do Dom Pedro II. Aqui nós temos Bom, uma aí nós foto temos do... uma foto do Dom Pedro II, sim, uma foto, porque no final do século XIX já tinha fotografia, né? Ele e a sua esposa, a dona Maria Teresa, Dom Pedro II já bem velhinho. Bom, o Dom Pedro II, ele era governante do Brasil, era o rei do Brasil desde que ele tinha 14 anos, né? Ele era filho do Dom Pedro I, que foi o português, filho do rei Dom João VI de Portugal, que declarou o Brasil independente e se tornou o primeiro rei do Brasil, porque o Brasil ficou independente e num primeiro momento ele foi uma monarquia, ele não ficou independente e virou uma república, já passou a ter presidente direto, não. Primeiro, o Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em relação a Portugal, a gente deixou de ser uma colônia, mas nos tornamos uma monarquia, ou como era chamado, o Império do Brasil. Aí teve o governo do Dom Pedro I, que não vem ao caso aqui a gente falar, teve um período intermediário que foi o período regencial, porque quando o Dom Pedro I ele volta para Portugal, porque ele decide voltar para Portugal e deixar de ser rei do Brasil, o Dom Pedro I tinha somente 5 anos e não podia virar rei do Brasil. Mas ele dá um golpe, chamado golpe da maioridade, se torna o rei aos 14 anos. E ele se torna nosso rei e é nosso rei até ficar idoso, como vocês viram ali na foto. O que aconteceu com o Dom Pedro II? A monarquia acabou porque ele morreu? Não. Na verdade, o Dom Pedro II se estressou com muita gente que não deveria se estressar. Na verdade, tem 3 grandes motivos que explicam o fim da monarquia no Brasil e início da República. Um dos motivos foi que o Dom Pedro II brigou com a Igreja Católica por causa de um problema, de uma treta lá, por causa do pessoal que era da maçonaria, porque a Igreja Católica não queria permitir que maçons entrassem na igreja, e o Dom Pedro II disse que, bom, maçons vão entrar onde eles quiserem, eles vão entrar na igreja, e passou por cima de uma decisão vinda do Vaticano. Então a Igreja Católica passou a não apoiar mais o Dom Pedro II. Dom Pedro II também teve problemas com os cafeicultores, que na época o café era o principal produto do Brasil, e quando o Dom Pedro II, né, ou melhor, a princesa Isabel, que estava, né, fazendo as atribuições do seu pai, ela assina a Lei Áurea e acaba com a escravidão de vez no Brasil, e isso irrita muito os cafeicultores, que passam a também não apoiar mais o governo do Dom Pedro II. E aí, por fim, ele se estressa, tem uma treta fortíssima com o exército brasileiro, que assim como o exército romano, né, também estava se fortalecendo nessa época, até porque o Brasil tinha lutado na Guerra do Paraguai e tinha tido uma vitória grande na Guerra do Paraguai. Então o exército, e aí a gente tem pessoas no exército ali, grandes líderes do exército, como o Marechal Deodoro da Fonseca, que apesar de ser amigo do Dom Pedro II, ele estava com muitas ideias vindas do chamado positivismo, que é uma doutrina que prevê, entre outras coisas, a adoção da república, né? Porque é uma doutrina que não quer, que prevê que a política não tem que ter nenhum contato com a Igreja Católica. E como a monarquia sempre foi algo muito próximo da Igreja Católica, né? Então os positivistas, eles queriam, né, tinham ideias de transformar o Brasil em uma república. Então, o que aconteceu foi que o Dom Pedro II foi convidado a se retirar do Brasil, ele foi expulso do Brasil pelos militares brasileiros que deram um ultimato nele, ele teve que ir embora, e aí o Brasil se transformou em uma república e passou a ter presidentes. Os 2 primeiros presidentes do Brasil, né, o primeiro e o segundo, eles foram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano, né? Essa primeira fase da República Brasileira, ela ficou conhecida como República da Espada, porque os 2 primeiros presidentes, eles foram militares. E aí, quando termina a monarquia no Brasil, que o Dom Pedro II vai embora e começa a República, né, instaurada pelos militares, aí a gente tem o início do que a gente chama de a República Velha, tá? Que é aquele período da história do Brasil que, além desses 2 primeiros presidentes militares, a partir do terceiro, do quarto presidente,
começou o negócio, aquele revezamento no poder, né, entre os mineiros e os paulistas. Aí também essa fase ficou conhecida como República do Café com Leite. Na época da República do Café com Leite, havia um sistema em que, como o voto era aberto, todo mundo via em quem a pessoa estava votando, havia um sistema chamado coronelismo, onde os coronéis, que eram grandes fazendeiros, né, eles obrigavam as pessoas, né, os eleitores a votarem em quem eles queriam. Dessa forma, eles garantiam que sempre ganhasse, né, para a presidência quem eles queriam. Bom, aí os coronéis usavam o que ficou conhecido como voto de cabresto, né? Porque a pessoa votava abaixo de laço mesmo, né? O coronel mandasse em quem tinha que votar, tinha que votar. Agora, por que esse negócio de ter um presidente mineiro, um presidente paulista, um presidente mineiro, um presidente paulista? Por que isso aí rolou? Bom, porque os cafeicultores, tá? Eles eram os mais poderosos, os mais ricos do Brasil. O Brasil vivia do café, né? Então, os donos das fazendas de café eram as pessoas mais ricas do Brasil. Agora, por que se juntar com Minas Gerais? Acontece que Minas Gerais tinha o maior número de cadeiras no Congresso Nacional da época, porque na época, a República, do início da República, não existiam partidos por siglas, que nem a gente conhece hoje, o PTB, o PMDB, o PP, enfim, não existiam partidos assim. Os partidos, eles eram por estado, então tinha o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Rio-Grandense, e o Partido Republicano Mineiro era o partido que mais tinha políticos lá no Congresso Nacional, o que mais tinha senadores e o que mais tinha deputados. Então, para São Paulo era interessante que Minas Gerais fosse aliada, porque uma vez que tu tivesse um presidente paulista e ele precisasse passar algum projeto para que o Congresso Nacional aprovasse, os senadores e os deputados, sendo a maioria mineiros, iriam sempre apoiar aquilo que o presidente da República iria solicitar. Também tinha um esquema que envolvia os governadores, né? Então, tudo era esquematizado, as eleições tinham fraudes, então o coronel obrigava as pessoas a votarem no governador que eles queriam, obrigavam as pessoas a votar no presidente, por sua vez, no presidente que já estava combinado, né? Essa política também é chamada de política dos governadores, porque os governadores que ganhavam nos governos dos estados, eles apoiavam aquele presidente que era eleito. Então, se fosse a vez do mineiro, os governadores iriam apoiar os mineiros e o presidente mineiro iria apoiar os governadores, né, dos estados, porque a gente sabe, né, que todo governador do estado ele precisa do presidente da república para receber verbas, para receber projetos, enfim. Então era um grande esquema que tinha os coronéis obrigando as pessoas a votarem, que tinha fraudes, eles colocavam voto às vezes de defunto, voto de pessoa que já morreu, né? Botavam pessoas que não existiam, que, enfim, inventavam voto, tudo para garantir que ficasse o presidente mineiro, o presidente paulista, o presidente mineiro e o presidente paulista. Quando é que acabou essa palhaçada de República do Café com Leite? Quando Getúlio Vargas, né, se aliou com Minas Gerais, porque São Paulo, em 1930, ao invés de São Paulo indicar o próximo presidente mineiro, deles apoiarem, reforçarem a candidatura de um mineiro, já que o que estava no poder, que era o Washington Luiz, era um paulista, São Paulo não fez isso, né? Tentou indicar que um outro paulista ganhasse de novo. Aí Minas Gerais ficou com muita raiva e, ao invés de apoiar um candidato de Minas Gerais, resolveu apoiar um outro candidato rio-grandense, no caso Getúlio Vargas, para ganhar as eleições, né, para presidente. Como tinha muita fraude, né, São Paulo era muito poderosa, teve as eleições e Getúlio Vargas não ganhou. Só que o que aconteceu nessa época? O Getúlio Vargas era o candidato à presidência e o vice dele, que era o João Pessoa, ele sofreu um atentado e morreu. Aí, com a desculpa de que a morte do João Pessoa teria sido causada pelos paulistas,
o Getúlio Vargas se juntou com o estado de Minas Gerais e com o estado da Paraíba, e eles derrubaram o presidente paulista que estava no poder, e aí começou a Era Vargas, em 1930. Aí, a partir do Vargas, a gente sabe que muita coisa mudou, né? Que ele criou a carteira de trabalho, que ele criou a Petrobras, que ele criou outras vantagens, né? Outros direitos para o trabalhador, que são também o direito à aposentadoria, né? É com o Getúlio Vargas que a gente vai ter o voto feminino, que até então não existia, mas durante a história do Getúlio Vargas no poder, ele também teve uma época que foi um ditador, que foi a época do Estado Novo, que foi ali pela época da Segunda Guerra Mundial, né, que ele fechou o Congresso e governou praticamente sozinho. Mas assim, a história toda de Vargas a gente não vai ver aqui. Num outro vídeo eu posso contar essa história para vocês, né? Agora, vamos falar um pouco sobre república hoje em dia, né? Será que todas as repúblicas são iguais? Bom, vou falar de alguns tipos de república, né? A gente tem o caso da federalista, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, né? Que é onde os estados têm bastante autonomia e eles têm constituição própria. No caso dos Estados Unidos, os estados têm mais autonomia que no Brasil. A república unitária, os estados, eles não têm autonomia, inclusive o governo federal pode extinguir os estados, que é o caso da Irlanda. Tem o caso da república semipresidencialista, que tu tem o presidente e tu tem o primeiro-ministro, e os dois governam como se fossem dois presidentes, que é o caso da França. Bom, pessoal, então para finalizar, a gente viu então o que é aí uma república, vimos a origem da república, que foi lá na Roma Antiga, a gente viu a origem da república no Brasil, né? A gente falou um pouquinho ali do início da república no Brasil e como foi terrível o início da república no Brasil, porque como vocês viram ali, a gente era governado pela elite cafeicultora, pela elite de Minas Gerais, né? Que apesar de ser famosa pela questão do leite e pelo pão de queijo, etc., né, ficou conhecida como República do Café com Leite ali, não foi necessariamente por causa disso, né, então foi por causa né, Minas Gerais foi por causa da questão do número de políticos que eles tinham no Congresso Nacional, e não necessariamente pelo leite. Acho que eu não tinha falado isso antes, então só para reforçar. E a gente viu, assim, um pouco, né, bem por cima sobre algumas questões da república, né, mas em geral não se esqueçam, tá, que república é um governo onde o governante ele fica por tempo determinado, é diferente da monarquia, que a criatura que tá no poder, ela fica até morrer, né, então numa república vai ter o governante, ele vai ficar por um tempo determinado e cada lugar diz quanto tempo vai ficar. O Brasil colocou que são 4 anos, mas tem países que são 5 anos, que são 6 anos, isso aí cada país ele tem as suas regras, né? Então é isso, pessoal, espero que tenha auxiliado, né? E qualquer coisa, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Beijão pra todo mundo, até a próxima!